E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar esse tipo de efeito aqui, transformando uma textura, né? Utilizando aqui a segmentação ou então sem segmentação, aplicando em toda a tela para criar esse efeito aqui bem legal. Várias pessoas já tinham me pedido para ensinar sobre esse efeito. E atenção galera que está começando agora ou quem quer fazer dinheiro com filtros, eu preparei uma aula super especial para vocês, onde eu mostro quais são as 10 áreas mais lucrativas no mundo dos filtros. E eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição para você assistir lá. É uma aula que deu bastante trabalho, né? E eu recebi muitas mensagens de pessoas que gostaram bastante. Pessoas que já assistiram até mais de uma vez para poder pegar algumas dicas dessa aula. Então, se você está interessado em saber quais são as 10 principais vertentes da criação de filtros dentro da realidade aumentada e também as mais lucrativas, tá aqui o primeiro link na descrição, beleza? Então, vamos embora pro vídeo. Bom, como vocês já podem ver, o efeito está rodando aqui, né? Eu coloquei um alpha aqui com segmentação também, caso você queira delimitar para que ele aconteça apenas em cima da pessoa. Existem alguns patches que fazem esse tipo de distorção prontos para você comprar, e tem também alguns patches aqui do próprio Spark, mas que não funcionam exatamente dessa forma. Então, o nosso objetivo hoje é recriar esse efeito aqui e vocês entenderem por que isso acontece e também alguns ajustes que nós podemos fazer para poder deixar o máximo mais personalizado possível e deixar com a sua cara ou com a cara do seu cliente, beleza? Então, vou fechar esse projeto aqui, vou descartar ele e nós vamos criar aqui um novo projeto. Então, New Project, Blank Project. E aqui agora nós vamos utilizar um retângulo. Vou criar aqui um retângulo. Vou vir aqui, né, fazer o preenchimento para que ele preencha toda a tela, se estique, independente do tamanho da tela que for. Fill, Fill, ele já ajustou aqui para a tela inteira. E agora eu vou criar um material aqui. Esse aqui vai ser o material retângulo. Material retângulo. Vou alterar o shader type dele para flat. E também desativar as Advanced Render Options. Ok, tá todo branco aqui. O que a gente vai precisar jogar nele, né? A textura da câmera. Então eu já vou pegar aqui a textura da câmera. Vem em câmera. Texture Extraction. Beleza. E agora eu posso já colocar a textura na câmera aqui para a gente já ver a imagem, né? O que a gente vai fazer, nós vamos fazer através do Patch Editor. Então já já a gente vai passar para lá também. O que eu vou fazer agora é escolher a imagem que eu vou colocar. E a imagem que eu vou utilizar é a logo aqui da minha empresa. Vocês podem utilizar a imagem que vocês quiserem, mas tem um porém que é bem importante para que funcione exatamente como o meu estava funcionando aqui. Você precisa utilizar uma textura que seja 1024 por 1024, ou 512 por 512, ou 256 por 256. Então eu recomendo que você utilize essas dimensões, porque nós precisamos que seja uma textura múltiplo de 2, né? Ou seja, o mesmo tamanho para os lados e para cima, para que nós utilizemos esse recurso aqui, que é o Tiling Mode. O Tiling Mode basicamente faz com que a gente consiga repetir uma textura. Para que vocês entendam um pouco melhor, eu vou pegar agora o meu material retângulo, vou jogar a textura aqui no patch e eu vou colocar ali através de um Texture Transform. Vou ligar, ele já vai aparecer no meio da tela. Vou pegar um 2D Transform Pack, ligar aqui. E agora eu vou reduzir para 0,5 o tamanho da textura. Vocês podem ver que ela está bem aqui centralizada, né? Não tem nada em volta. Agora, se eu for lá na minha textura, na logo que eu criei, estando nas dimensões corretas, vai ter essas duas opções aqui para mim do Tiling Mode. Então, eu vou olhar aqui, ó, eu tenho a opção de Repeat ou Mirror. O Mirror vai fazer o espelhamento, né? Ele vai espelhar a imagem. Já o Repeat, ele vai, quando terminar uma textura, ele já vai criar outra textura para poder dar continuidade. Então vocês podem ver que eu ativei aqui ó, o Repeat do U, né, do Tiling Mode aqui, e já apareceu mais aqui do lado. Eu poderia fazer a movimentação apenas para o lado. Ou, se vocês quiserem também fazer para cima e tal, você pode vir aqui no V também e colocar em Repeat. E agora apareceram várias logos aqui. Se eu diminuir o tamanho dessa escala, ele vai ficando ainda maior. Vou colocar esse aqui maior porque o retângulo traz essa distorção mesmo para a nossa textura, né? Então, vou deixar ela mais ajustadinha aqui. Ok, então eu acho que agora está legal já o nosso efeito. Vamos começar a fazer a movimentação dessa textura.
Para fazer a movimentação, eu vou utilizar algo que é chamado de runtime. O runtime nada mais é do que um contador de tempo. O runtime se inicia a partir do momento que você abre o efeito ou que você começa aqui a criar seu filtro e ele faz a contagem de quanto tempo o filtro já está aberto. Então, tem que fazer um multiply aqui por vector 2. Vector 2. Aqui, olha só. Ele faz a contagem do tempo. E se eu der o restart aqui para reiniciar a cena, ele volta para o zero. Ó. Então o runtime vai contar quanto tempo já se passou. E aqui a gente está usando esse multiply para poder dizer qual que vai ser a direção desse translation aqui. Então tem o eixo X, que é o movimento lateral. Ele está indo para a direita, né? Eu posso manter ele na direita, ou se eu quiser ir para a esquerda, eu vou colocar um valor negativo aqui, -1. E agora ele se move para a esquerda, tá vendo? Se eu quiser que ele se mova só para a esquerda, eu posso zerar o Y, que regula a altura, se ele vai para cima ou para baixo. Se eu quiser que ele vá só para cima ou para baixo, eu posso zerar o X e colocar aqui -1 ou 1. E assim eu defino em qual direção eu quero que ele vá. No meu caso, eu quero que ele vá aqui no 1 e no -1. Ou seja, ele vai para cima, sentido à direita aqui, né? Beleza. Então, vocês podem ver que está bastante rápido e eu vou utilizar aqui, ó, um -0,2 e 0,2 e -0,2. Agora a textura está se movendo bem mais devagarzinho. Vocês podem ver que está dando alguns bugzinhos aqui nessas partes mais finas da textura, né? E é exatamente onde ficam essas linhas. Para resolver isso, eu vou vir aqui em Filtering e vou colocar em High. Ou então vocês podem colocar no médio, né? Ele vai suavizar a textura para que ela não tenha esse serrilhado. E agora eu vou alterar a compressão também para None, para que não haja compressão na minha textura. Beleza, legal, já está se movimentando ali a textura. Agora nós vamos para a parte de criar essa deformação, né? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou criar um Texture Sampler. Vou ligar aqui. E aqui eu tenho que ligar algo no UV Map. O que eu vou colocar aqui vai ser um Vertex atributo. Vou ligar aqui no UV. E Texture Coordinates, que é as coordenadas de textura. Beleza, já reiniciei, ele já está rodando aqui normal, né? Ele ainda não está funcionando. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou pegar agora e vou fazer esse movimento através da textura da câmera. Então eu tenho a textura da câmera. Vou arrastar aqui para o meu patch. Vou criar mais um Texture Sampler. E agora nós vamos criar aqui mais um Vertex atributo. Texture Coordinates. UV. E o que eu vou fazer agora é separar alguns pontos para poder fazer esse movimento apenas neles, né? Então eu vou separar aqui entre as cores RGB. Então eu vou utilizar aqui um Swizzle, que já está X. O X ele nada mais é do que o vermelho. Pode ser XYZ, né? Ou então RGB. Então fica a sua escolha aqui qual que você vai usar. E eu também vou colocar mais um, porque eu acho que só o vermelho vai ser pouco. Eu vou colocar também o B, que vai ser o azul. Beleza, agora eu vou utilizar aqui um pack. E esse pack, eu vou utilizar ele como Vector 2. Então, Vector 2, porque como a gente está trabalhando aqui com o V trabalha com Vector 2 e não com Vector 3. E agora nós vamos somar esse pack aqui com esse Vertex Attribute aqui através de um Add. Então, Add Vector 2, que é o que nós estamos utilizando. Soma aqui os dois e agora eu vou ligar aqui. E vocês vão ver a mágica já está acontecendo, né? Beleza, o que acontece aqui, pessoal, é que está muito forte o efeito. Eu quero deixar ele bem mais suave que isso. Então, por isso eu vou, depois do Swizzle aqui, eu vou utilizar um Multiply. E vou também criar um Multiply para esse Swizzle aqui. Multiply. Vou ligar aqui. E o que eu vou fazer é diminuir, suavizar bastante esse efeito aqui.
Eu acho que tá bem forte. Olha só. Deixa eu até mudar de vídeo, que tem um vídeo aqui que fica bem legal de demonstrar. Olha só, vocês podem ver que aqui embaixo nós estamos... aqui em cima praticamente é vermelho, né? Tem vermelho e nada de azul. Então se eu tirasse o azul aqui, ele funcionaria só no vermelho ali. Agora se eu tirasse o vermelho, ele funcionaria mais essas linhas aqui do que nos tijolos em si, né? E se eu tirasse aqui, ó, o azul, vocês podem ver que ele praticamente não implica nessa parte aqui que seria a rua, né, por exemplo. Já o vermelho, ele se aplica bastante aqui em cima. Então, quando eu faço esse pack aqui, eu consigo somar os dois e pegar essa interação também nos pontos vermelhos e também nas cores que tem o azul sendo parte da sua composição. Tá bom? E agora, pessoal, já está praticamente pronto, né? Vocês podem ver que ficou bastante coisas aqui, né? Bastante configurações. Eu quero também criar um patchzinho aqui bem legal para a gente poder modificar. Então, o que eu vou fazer, galera, é afastar esses laranjas aqui e também o runtime. E eu vou juntar tudo aqui, ó, selecionar tudo. E vou clicar com direito e group. Então, beleza. Ué, não era para acontecer isso não. Aqui, group. É porque isso aqui não era para ir para dentro do group, não. Beleza, vou dar 2 cliques, vou criar aqui, chamar de Texture Distortion. Texture Distortion. Vou colocar vocês três aqui agora. Beleza. E aqui vocês podem clicar com direito, né? Vir aqui em Group Properties, as configurações, né? Eu vou falar o que são cada input. O primeiro input é a textura de distorção. O segundo input é o runtime. E o terceiro input é a textura da câmera. E aqui o output é textura. Ok, então já nomeei, já está aqui. O que vocês podem fazer, pessoal, é também clicar com direito aqui, ó, e depois converter para Patch Assets. Depois que você converter, ele vai aparecer aqui nos patches. Se você clicar com direito e Review in Explorer, você vai ter esse ARP que você pode salvar em alguma pasta. E aí depois você não precisa mais ficar refazendo tudo isso. Basta você copiar e colar esse patch lá e ligar aqui as coisas tudo do jeito que você quiser, tá? Bom, tem mais uma coisa que eu acho que é bem legal que a gente pode adicionar aqui também dentro desse patch. Que vai ser uma forma da gente configurar a opacidade, né? Deixar isso mais forte ou mais fraquinho de acordo com o slider ou alguma coisa que vocês quiserem usar. Para isso eu vou utilizar aqui um multiply. Só que esse multiply eu vou colocar ele como vector for, já que nós vamos alterar apenas o alpha, que é o W aqui, ó. Nós não iremos alterar as cores, né? Se a gente colocasse por um multiply assim, ó, number, colocasse 0, ele ia sumir, né? 1, ele apareceria. E se eu colocasse 0,5, ele ia ficar com esse aspecto acinzentado, porque ele não ia só diminuir a cor, o alfa, né? Mas também ele ia diminuir todas as gamas, né? Ia diminuir o RGB também. Então, a gente utilizando Vector For, a gente consegue separar cada um deles e definir quanto que a gente quer mostrar de cada um. Então, se eu colocar 0, ó, ele some, 0,5 fica clarinho, né? E 1 ele fica ao máximo. E agora, para a gente poder editar aqui, nós vamos utilizar um pack como Vector For também, para ter o acesso aqui ao W. Então, vou ligar aqui. Vou colocar 1 para cada um desses campos do RGB. E aqui eu vou colocar o valor que eu quiser que apareça. Então, é isso aqui. Nós vamos criar aqui o input. Clica aqui, cria o input. Back to menu. Aqui 0,5. E agora, uma coisa legal, pessoal. Vocês podem editar essas propriedades de novo. Vir aqui, né, chamar de valor de opacidade. Vocês conseguem definir um valor default. Então, se eu colocar 0,5 ou 1, sempre que você exportar esse patch,
ele já vai chegar lá com esse valor default aqui que você definiu, tá? E agora, se vocês quiserem, pode usar um slider UI aqui, ativar a visibilidade dele, né? Ligar aqui no valor da opacidade e definir o Start Value, que é o valor inicial que vai começar essa textura. Então, você pode definir aqui o valor que você quiser. E como eu mostrei para vocês lá também, se vocês quiserem usar somente na pessoa, né, no corpo da pessoa, é facinho também. Vocês podem pegar qualquer um dos modelos aí, vir aqui em câmera, vir aqui ó, em Segmentation, Person Segmentation, e já vai criar para mim aqui. E agora você vai lá no material, ativa o alpha e aplica aqui a segmentação. E agora vocês podem ver que ele já faz o recorte automático e utiliza a textura apenas na pessoa. Bacana, né? Acho que é bem legal e os clientes vão gostar bastante de ter a logo funcionando dessa forma aqui. E nós estamos sempre postando sobre coisas assim também, sobre o que tem funcionado para nós, dos nossos clientes e tudo mais, lá no nosso Instagram. E se você não segue ainda, segue a gente lá, que é o @SparkRTutoriais. Então, galera, só relembrando, se você está começando agora nesse mercado, ou se você não sabe quais são as principais áreas mais lucrativas nesse mundo de realidade aumentada, nós preparamos uma aula super especial para você e vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Então vai lá, assiste lá, depois me diz o que você achou. Então valeu galera, falou, até o próximo vídeo e fui!